1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Ela diz assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes, todos os seus irmãos sob suas ordens. Amém? Essa nomenclatura, esse nome, filhos de Issacar, na verdade ele se refere à tribo de Issacar. A gente sabe que dentro de Israel, o Israel antigo, ele foi dividido em 12 tribos. Essas 12 tribos ganham os nomes dos filhos de Jacó. E dentre os filhos de Jacó, entre os muitos, os 12 que nascem aí, aliás, até mais, né? A gente vai ter Issacar. Issacar, o seu nome, ele significa galardão. E é interessante porque cada um dos filhos de Jacó, eles vão, no decorrer da sua vida, evoluindo em uma determinada área, vão se movimentando a uma determinada região, ou um determinado trabalho. Mas a Bíblia vai dizer que Issacar especificamente, no final da vida de Jacó, ele recebe uma palavra profética. Alguém acredita que em profecia, que Deus fala através dos seus profetas? Mas tem aqui uma profecia, uma palavra profética do próprio pai de Jacó. No Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, ele vai fazer referência no versículo 14 e 15. Se você puder acompanhar aqui, ó, e você até consegue acompanhar mais rápido. Para cada filho de Jacó, Deus liberou uma bênção. Mas para os filhos, ou para o filho Issacar, ele recebe a seguinte bênção. Ele diz da seguinte maneira: Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou os seus ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Primeira coisa, talvez você possa estranhar assim: Javan, que bênção é essa chamando o filho de jumento? Calma, pode ficar tranquilo, porque hoje a gente, infelizmente, atribui ao pobre jumentinho a ideia de pouca inteligência. Mas a verdade, no Antigo Testamento ou na Antiguidade, o jumento ele nunca foi associado a pouca inteligência. Na verdade, o jumento ele era associado à força física, à estrutura. Era um animal que a sua estrutura, ela aguentava muita carga. Então todo mundo que era associado, ou tudo que era associado comparado a um jumento, não tinha nada a ver com falta de inteligência. Mas pelo contrário, era alguém que não tinha uma beleza aparente, mas tinha muita estrutura para aguentar muito peso. E sobre Issacar, a palavra veio sobre ele dizendo: Issacar, meu filho, você tem muita força. Você será conhecido pela força. Vocês são muito fortes. Vocês têm muita força. Eu o fiz para que você fosse alguém resistente, para que você pudesse ser alguém trabalhador e produtivo. Só que na vida de Issacar, Deus já havia predito que aconteceria algo negativo. E o negativo foi que a Bíblia vai dizer que Issacar, apesar de ele ser alguém com muita força, o texto vai dizer, voltando ao versículo 14 e 15,
vai dizer que ele estava deitado sobre as cargas. E o texto ainda diz mais. Diz que ele viu que o repouso era bom, e que a terra era boa, e baixou a guarda, e descansou os seus ombros, e por conta disso acabou se sujeitando ao trabalho escravo. Observe que isso infelizmente acabou acontecendo. Quando as tribos de Israel elas foram divididas dentro da terra de Canaã, infelizmente as tribos de Israel elas não tomaram posse da palavra de Deus, que eles deveriam tomar toda a terra como sua herança. E infelizmente alguns inimigos, como cananeus e tantos outros, acabaram permanecendo dentro dessas terras. E Issacar, diz a Bíblia, acabou gerando uma permissão para que esse povo pudesse conviver ali. E aquele povo acabou tornando escravo em determinados momentos. Olha que interessante isso. Uma primeira geração de Issacar se levanta. E essa primeira geração, apesar de ter muita força, estava preso pela sua mente. O seu corpo, a sua estrutura tinha um potencial ilimitado, mas a sua mente havia escolhido se aprisionar. A primeira geração de Issacar, ela se levanta como uma geração que tinha muita força, porém deixou ser escravizado na sua mente. A pior escravidão que existe não é a escravidão física, mas é aquela que acontece aqui. É aquela que acontece mesmo a gente tendo força, mesmo a gente tendo estrutura para vencer. Deixa eu te contar uma história. Lá em casa a gente tem uma Golden, uma cachorra bem grandona, tem uma força tremenda. E aí, como a gente não quer que ela entre dentro do nosso quarto, a gente coloca uma gradezinha fina. Se ela der um empurrão com a cabeça, ela derruba. Só que passou muito tempo, ela entendendo que ali era uma barreira, que até hoje ela tem medo de derrubar a gradezinha. Se fosse pela força dela, ela já tinha derrubado. Mas aqui, ela já se conformou que aquilo ali era uma barreira. Isso às vezes acontece com a gente. Às vezes Deus ele nos dá a estrutura para a gente poder vencer. A Bíblia diz: jovens, vocês são fortes. E é uma marca da juventude a força. No entanto, infelizmente, muitas vezes a gente acaba se deixando envolver em prisões da nossa alma. Nós estamos falando de santidade. E a santidade, ela me torna livre para poder fazer a vontade de Deus. Mas o pecado, pelo contrário, ele me aprisiona. E me aprisiona de uma tal maneira que quando eu não me deixo, ou não resisto ao pecado, ele acaba colocando alguma informação na minha mente. Sabe qual é? Você não tem condição de vencer isso aí. Você não tem condição de superar isso aí. Isso aí já faz parte da sua natureza. Você já é desse jeito. Você já tentou até se libertar disso. Você tentou até abandonar isso. Você até tentou deixar isso. Mas você não tem força suficiente. O pecado, ele sempre nos comunica várias mentiras. O diabo, ele sempre nos comunica várias mentiras. Sabe, os filhos de Issacar, a primeira geração, era marcada pela muita força. Mas infelizmente, eram pessoas que estavam se deixando escravizar na sua mente. Eles estavam, ainda que sendo fortes, agindo como se fossem fracos. Ainda que tivessem muita força, aquela primeira geração de Issacar se levanta, mas escolhe o repouso, escolhe o descanso, escolhe se acomodar, escolhe se acomodar naquilo que já conquistou. Escolhe se acomodar
em que eu não consigo vencer os meus pecados, consegue se acomodar em pensar que aqui é o meu limite, quando Deus lá no início, antes de dizer que eles teriam fragilidade na sua mente, a primeira coisa que Deus disse foi: você é forte, você tem capacidade dada por Deus, através de Jesus Cristo, com a morte na cruz do Calvário, para nos dar a condição de vencer o pecado. Essa força, ela não vem de dentro de nós, mas a força, ela é depositada dentro das nossas vidas, através do Evangelho. E isso nos habilita a gente poder vencer qualquer que seja a barreira espiritual que se coloque diante de nós. A primeira geração que de Issacar se levanta, eles eram fortes, mas infelizmente, apesar de terem toda a força, eles eram instáveis na sua mente, nos seus sentimentos. Você conhece aquela pessoa que é super inteligente, que conhecimento teórico para ela, para ele, é algo muito palpável e presente? Você já viu aquela pessoa que é expert, que é crânio, mas que na vida sentimental é todo desregulado, mas que continua se envolvendo com gente errada, mas que na hora de escolher as amizades, escolhe gente que sempre os empurra para o próximo buraco? Já percebeu que tem gente que a sua mente, a teoria está muito poderosa dentro da sua mente, mas quando é na hora de agir, nas suas emoções, nos seus sentimentos, ele é instável, ela acaba se desestabilizando. Sabe o que é que hoje Deus quer te dizer? É que você é mais forte do que você pensa em Deus. Quando nós nos encontramos em Deus, quando nós somos ancorados em Cristo, o Senhor, Ele deposita a capacidade de nós podermos vencer. Eu não estou dizendo aqui que essa força, ela vai vir apenas por a sua vida propriamente dita. Não são as suas forças, não são as suas habilidades, e não é esse conhecimento que produz essa força. Mas essa força é produzida quando a gente, reconhecendo que é fraco, se ancora e se escora à sombra da cruz, entendendo que nele nós encontramos vida, graça, esperança, salvação, fé, fortaleza. Só que eles escolhem lutar pelas suas próprias forças, e pelas próprias forças deles, eles não conseguiram. A primeira geração de Issacar que se levanta era forte, mas se deixou ser escravizada. Era forte, mas escolheu não lutar, escolheu deixar ser vencido. Eu posso te dizer uma coisa? O que é que tem te vencido? O que é que você tem lutado com as suas próprias forças? Tentado com os seus próprios recursos, e toda a vida dá errado. E Deus sabe o que Deus está nos dizendo? Que a questão não está dentro de você. Que a questão não está aqui dentro, falta de capacidade. Mas é a intimidade que nos habilita. É a intimidade com Deus, é a proximidade. Como foi falado aqui sobre santidade. Santidade não quer dizer que você nunca vai pecar. Mas a santidade é alguém que não se conformou em pecar e em viver uma vida de pecado. A santidade não é alguém que nunca se suja. A santidade é alguém que resolve escolher uma vida limpa. A santidade não tem a ver com alguém que é uma vitrine de perfeição ou uma obra de arte. Mas é alguém que está em construção, mas não abre mão de uma constante reforma. Deus hoje nos impulsiona a gente poder entender que a nossa vida espiritual, ela começa a se centrar. A nossa vida, ela começa a se organizar quando eu começo a entender que Deus, Ele é o centro dela. A primeira geração de Issacar, infelizmente, ela acaba sendo a geração da escravidão. Era muito forte, tinha muita força, tinha muita capacidade,
mas não deixou que Deus se utilizasse dela. Mas não tomou posse de todas as palavras que Deus, Ele direcionou para eles. Infelizmente, é possível nós vivermos no ambiente da presença, vivermos no ambiente aonde Deus desce, e ainda assim não sermos tocados pelo Espírito dEle. Porque não é somente eu entrar na igreja, mas eu estar em Cristo Jesus. Não é eu somente apenas conhecer os louvores, mas é eu fazer com que a minha vida seja um louvor a Deus. Deus nos chama hoje a viver uma vida, uma geração, uma geração que escuta Deus. Sabe o que é interessante? A história dos filhos de Sacá não termina aí. A história dos filhos de Sacá não termina com um final trágico. Embora eles tiveram escolhas erradas, sabe o que é interessante? Deus ainda tinha a mesma palavra de pé para a vida deles. Eles haviam desperdiçado a oportunidade, mas Deus estava disposto a lhes dar uma nova oportunidade. Sabe o que é interessante? No Evangelho, Deus é o Deus que nos dá novas oportunidades. A graça de Deus, ela é uma nova oportunidade para mim e para você podermos fazer a vontade dEle. Sabe, Pedro, ele tinha acabado de trabalhar a noite todinha, lançado, e não tinha pego nem bota velha. Mas a Bíblia diz que depois que amanhã vem, Jesus chega para Pedro, diz: Pedro, eu sei que você tentou a noite toda e não deu certo. Eu sei que você insistiu e a coisa não fluiu. Eu sei que você até se esforçou, mas não funcionou. Mas hoje eu quero te fazer um desafio. Sob a minha palavra. Sabe qual é a diferença? Não era o mar. Sabe qual era a diferença? O problema não era a rede. Sabe qual era o problema? Não era o barco. Sabe qual era o problema? Nem era a habilidade do pescador. Era porque estava faltando viver sob a palavra de Jesus. Sabe o que é que Deus hoje nos encoraja? Você já tentou com a sua força. Que tal tentar agora ir sob a palavra de Deus? Você já insistiu do seu jeito. Que tal hoje você dizer assim: Senhor, eu cansei, eu vou fazer agora do seu jeito. Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, já me esforcei tanto, já corri de um lado para o outro, e o meu esforço não gera nada. E sabe o que Deus está dizendo? Escolhe ir sob a minha palavra, escolhe ir sob a minha direção, escolhe dar ouvidos àquilo que eu tenho para a tua vida. Porque se você entender hoje que Deus está falando contigo, pode ter certeza, você pode voltar para a sua mesma realidade, mas assim como Pedro retornou, o resultado foi completamente diferente. A Bíblia diz que quando Pedro ele lança sobre a palavra de Deus, vem tanto peixe, mas vem tanto peixe, mas vem tanto peixe, que a primeira coisa que Pedro faz é: ei, pescadores do lado, vem ver o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque é contagiante. Talvez você veio aqui a convite de alguém, sabe por quê? É porque ele entendeu que quando a gente recebe a graça, ela se compartilha. A gente não é uma represa, Brena. Não, a gente é um rio mesmo, assim como você mencionou aqui. E quanto a gente mais flui, mais Deus ele derrama sobre a sua vida. Tem alguém entendendo a sua palavra? Sabe, tudo é uma escolha. Às vezes a gente chega na igreja pedindo para Deus fazer um milagre, mas só que o que a gente está precisando é uma coisa diferente. Lembra daquele milagre da água em vinho? Sim ou não? Amém?
Quando Jesus ele chega, ele recebe diante dele vários potes com água. E para a água se transformar em vinho, que se o que tivesse chegado até diante de Jesus fosse uvas, se tivesse sido uva, o que eles precisavam não era de um milagre. O que eles precisavam era de um processo. Para transformar a água em vinho, tem que ser um milagre. Só Deus faz. Para transformar a uva em vinho, precisa de um processo. Posso te dizer uma coisa? Às vezes a gente está vindo na igreja, pedindo milagre, enquanto Deus está querendo um processo. Enquanto Deus está querendo nos modelar. E a gente quer às vezes que seja feito num instalar de dedos e que tudo se resolva. E Deus está dizendo, calma, com isso aqui é a uva sendo transformada em vinho, é outra coisa. Primeiro a gente vai sendo pisado. Primeiro a gente vai sendo modelado. Primeiro vai sendo trabalhado. Primeiro vai deixando a palavra nos moldar e nos modelar. E você começa a ver a transformação. Para as coisas começarem a transformar, às vezes o que a gente está precisando não é de um milagre. Às vezes o que Deus quer é um processo de a gente entender que eu preciso me colocar aos pés de Jesus. E quando eu estou aos pés de Jesus, Ele não me destrói, Ele apenas faz com que de mim saia a maior preciosidade que está aqui e eu não percebi. Os filhos de Issacar tiveram outra oportunidade. 1 Crônicas, capítulo 12, vai nos dizer que Israel estava vivendo um processo, uma transição de reinado. Era do reinado de Saul para Davi. E as tribos estavam sendo convidadas para ajudarem a Davi ser coroado rei diante de todo Israel. A transição estava acontecendo. E diante daquela situação, se levantam vários soldados de cada uma das tribos para ajudar que Davi fosse coroado rei sobre todo Israel. Mas olha que interessante. Lá no versículo 24, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 24. Olha aqui, que interessante. Pode olhar aqui para o telão. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. 25. Dos filhos de Simeão, valentes para a batalha, 7.100. Vai prestando atenção na quantidade. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele veio 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes da sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Os filhos de Efraim, 20.800 homens. 31. Da meia tribo de Manassés, 18.000. 32. Dos filhos de Issacar, é só 200. Você viu ali que tinha um que era 22, mas era só uma família, não era tribo. Da tribo de Issacar, sabe o que é curioso? É que se levanta uma segunda geração. Uma geração que resolveu entender a voz de Deus. Se levanta uma geração que resolve entender a vontade de Deus. E o versículo 32 diz: esses filhos de Issacar era gente que sabia discernir o tempo. Em outras palavras, era gente que sabia o que tinha que fazer em qualquer circunstância.
Olha que interessante, a marca da primeira geração era o excesso de força e a falta de entendimento. Já essa segunda geração, que resolve entender o movimento do Espírito. E qual era o movimento do Espírito? Ungir Davi como rei. A vontade de Deus estava se movimentando para um lado. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que os filhos de Issacar, eles começam a se levantar como pessoas que discernem o tempo. Gente que sabia o que tinha que ser feito. Você sabe o que é que significa discernimento? Discernimento é alguém que sabe separar o ruim do correto, o certo do errado. A palavra discernimento significa alguém que sabe distinguir uma coisa da outra. Eu lembro que Jesus, quando ele está morrendo lá na cruz, ele faz uma oração. E a oração é assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É tão perigoso a falta de discernimento, sabe por quê? Porque é capaz de a gente crucificar Jesus sem saber. A Bíblia diz lá em Jonas que havia um povo em Nínive que era tão ignorante ou desconhecedor que não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda. E isso fazia eles entrar em uma grande condenação, porque era símbolo de que eles não sabiam distinguir o certo do errado. Sabe o que é a gente poder viver uma vida de santidade? É quando a gente começa a entender a vontade de Deus e se direcionar para ela. Eu volto a dizer, tem gente que consegue discernir toda a teoria da vida, mas quando se trata da vida espiritual, ela não consegue discernir. Quando se trata de levar a sua vida espiritual, ele não consegue entender. Mas tem uma geração, uma segunda geração, a última geração dos filhos de Issacar, que se levanta. E sabe qual é a marca dele? Que eles sabem discernir as coisas. Sabe o que é? Primeiro, eles não se moviam baseado no agora. Eles não se moviam pela próxima onda. Eles não se movimentavam pela tendência, por aquilo que todo mundo estava dizendo. Os filhos de Issacar, eles tinham discernimento dos tempos. Eles sabiam analisar as situações. Eles sabiam ler o tempo aonde eles estavam vivendo e se posicionar da maneira certa. E eles se moviam não baseado no aqui e no agora. Os filhos de Issacar, eles discerniam o tempo. O que é que isso quer dizer, Javan? É que eles não eram precipitados. A Bíblia diz em Provérbios 27, 12, que o prudente, ele vê o mal e foge. Significa que não é alguém que vai tentar provar para ver. Significa que é alguém que não vai precisar dar com o rosto no próximo muro. Mas é alguém que Deus está lhe dando direcionamento para ele saber aonde pisar certo. A Bíblia vai dizer que eles eram pessoas que não eram precipitadas. Eram pessoas que não se moviam por aquilo que apenas estava acontecendo. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, da seguinte maneira: porque a gente anda, ou porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sabe o que é a geração dos filhos de Issacar? É a geração que não se baseia por aquilo que o mundo ele diz. É a geração que não se baseia pela próxima tendência. É a geração que não se baseia por aquilo que todo mundo está falando e eu preciso fazer a mesma coisa. É aquele que escolhe ser livre para poder fazer a vontade de Deus. Segundo, sabe o que significa discernir o tempo? É que eles não se movimentavam cedendo às pressões da vida. Posso te dizer uma coisa? Sempre é mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo. E no final a gente diz assim: ah, mas eu fiz porque todo mundo fez. Todo mundo está fazendo, então acho que não é errado.
Todo mundo está indo por esse caminho, então eu acho que funciona. Sabe o que é curioso? Os filhos de Issacar, eles eram pessoas que não se amoldavam, mas eles eram a moldura. Marcelo uma vez falou aqui, que existem 2 tipos de pessoas: aquela que é o termômetro e aquela que é o termostato. O que é o termômetro? Ele só vai medindo a temperatura, ele vai mudando conforme a temperatura. E o que é o termostato? É ele que determina qual é a temperatura do ambiente. É a temperatura, é ele que determina como as coisas vão ser. Sabe o que é que Deus ele fala com os filhos de Issacar? Era de que eles discerniam os tempos, eles sabiam o que tinham que fazer, e a Bíblia diz que os seus irmãos ouviam as suas ordens. Os irmãos deles escutavam eles. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a entender a nossa vida no reino de Deus, Deus os coloca como uma referência nessa terra. A gente deixa de ser influenciado e passa a influenciar. A gente passa de ser moldado e passa a ser a próxima moldura. Ele deixa de ser alguém que se move por aquilo que se fala nas redes sociais, mas ele passa a ser direcionado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias tiveram uma enorme pressão sobre eles, e a pressão era: se curvem diante dos deuses, da estátua. E a Bíblia vai dizer que eles não eram da tribo de Issacar, mas aqui no contexto, eles eram filhos de Issacar. Sabe por quê? Porque eles resolveram não ir conforme a tendência. Eles ficaram de pé num mundo curvado. Eles resolveram ficar de pé quando todo mundo cria diferente, quando todo mundo acreditava diferente. Eles resolveram bater no peito e dizer: a gente pode até morrer, mas nós não vamos abrir mão da nossa vida com Deus. Sabe, Deus está nos convidando a gente poder viver por algo que vale a pena a gente morrer. É que a gente viva tão intensamente a eternidade, o céu, o reino de Deus, que eu tenha coragem de morrer por isso, que eu tenha coragem de me entregar por isso, que seja uma convicção tão profunda e certa que ninguém consiga arrancar ela com meia dúzia de palavras. Ei, eu estou falando aqui para uma geração de Issacar que resolve discernir o tempo ao invés de ser discernido. É alguém que confia em Deus ao invés de ser comandado por tudo. Eles não se deixavam influenciar. Terceiro, eles sabiam exatamente o que tinha que fazer. Sabe? Significa que eles estavam preparados. Era gente que não estava assim tateando como se não conseguisse enxergar nada. Ele não estava vivendo sendo levado. Ele não era uma folha seca sendo jogada pelo vento de um lado para o outro. A Bíblia diz que eles sabiam o que fazer em qualquer circunstância. Javan, é possível a gente poder aprender a viver e saber como agir em qualquer circunstância? Sim. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, através da sua palavra, da oração, da comunhão com Deus, mais Deus ele vai nos direcionando a como a gente tem que agir, a como é que eu tenho que me posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa: as escolas estão precisando de filhos de Issacar. As faculdades estão esperando a última geração dos filhos de Issacar. Em tempos aonde a nossa juventude e as crianças estão sendo ameaçadas, pois o inferno ele tenta destruir no começo mesmo.
O diabo ele trabalha e o trabalho dele é parecido. Eles tentaram matar Moisés enquanto ele era pequeno, porque sabia que quando ele crescesse ele ia ser uma ameaça ao inferno. Tentaram matar Jesus quando ele ainda era uma criança, sabe por quê? Porque sabia que o que estava vindo de Belém era algo que iria mudar toda a história. Ei, Deus está nos convidando, pais, mães, líderes, homens, a sermos a geração que não é o teto da próxima geração, mas que nós sejamos a plataforma aonde seja o piso para a próxima geração caminhar e alçar voos maiores do que a gente foi. Geração de sacar presente, Deus os convida a gente poder levar a palavra que muda a nossa vida para mudar a vida de outras pessoas, para fazer gente como a gente poder entender que o céu é real e que há uma esperança para o mundo. Era gente que sabia como agir. Posso te dizer uma coisa? Eu lembro de Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, olha o texto. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Versículo 21 diz: Elias voltou atrás, pegou a junta de bois e os matou e os sacrificou. E os equipamentos dos bois, ele cozinhou, ele queimou a carne e deu ao povo e eles comeram. Então ele se levantou e seguiu Elias e o servia. Sabe o que eu acho poderoso essa palavra? É que quando Eliseu escuta o chamado de Deus, Eliseu, ele não chega na casa do pai dele e diz: pai, guarda bem os meus bois, guarda bem o meu equipamento, porque se nada der certo, eu volto para onde eu estava. A Bíblia diz que ele renunciou tudo. A Bíblia diz que ele queimou os equipamentos dele. Ele matou os bois. Ei, o que é que você precisa matar para poder seguir a vontade de Deus? Será que é a sua vontade? Será que são os seus desejos? Será que é alguns relacionamentos que têm te levado para distante de Deus e hoje precisam ser mortos dentro do nosso coração? A Bíblia diz que ele queimou os equipamentos. Sabe o que era que Eliseu estava dizendo? A decisão que eu estou tomando hoje não tem volta. A decisão que hoje eu estou tomando é para sempre. Aquilo que eu estou fazendo eu faço com convicção, porque para onde eu estava eu não volto mais. Ei, o que é que hoje precisa morrer? O que é que hoje precisa ser queimado? Eliseu, Deus está te chamando. Elias disse: volta, porque Deus, você sabe o que foi que aconteceu contigo. Ele está dizendo assim: volta, porque você já experimentou. Não se distancia, porque você já provou do Santo dos Santos. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, ei, Deus hoje está falando com você, dizendo: você já sabe o que eu fiz, você já ouviu a palavra. Não é de hoje que eu insisto contigo, não é de hoje que eu te oriento e falo: ei, queima os bois, queima o equipamento, rejeita tudo aquilo que te afasta de mim, mas vem, experimenta o meu melhor.
sabia o que tinha que fazer. Posso te dizer uma coisa? Tem gente hoje aqui que está muito consciente do que tem que fazer. O que precisa mesmo é se mover em direção daquilo que Deus já te falou. Às vezes a gente está tão consciente, nos falta pouco movimentação. Às vezes nos sobra ciência e nos falta responsabilidade e assumir o papel. Posso dizer uma coisa? O céu, ele está em movimento, por isso eu não posso estar parado. A Bíblia diz que a compaixão de Jesus o movia. Eu não posso sentir tanto e fazer nada. Eu não posso sentir muito e fazer pouco. Se Ele se move pela íntima compaixão, eu preciso me movimentar em direção à fé que Ele tem depositado dentro do meu coração. Por último, ele sabia o que tinha que fazer. E eu me lembro de Samuel. A Bíblia diz que na época de Samuel, as visões eram raras. Diga comigo, raras. Você pode fazer melhor, diga raras. Só que Samuel escolheu. Mesmo pequeno, ele discerniu o tempo. E discernir o tempo não tem a ver com a tua idade. Mas já eu sou tão novo, sou tão nova. Ele está dizendo, não tem a ver com idade. Tem a ver com intimidade e posicionamento. Mas Javan, eu comecei um dia desses, e quem disse que precisa demorar tanto? Por quê? Porque Deus, Ele tem pressa em usar a sua vida. Samuel era bem novo, mas já entendia sobre o reino do céu. E a Bíblia diz que Samuel, sabe onde foi que ele escolheu dormir e acordar todo dia? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Bem, Samuel estava deitado no templo. Diga comigo, no templo. Agora completa, onde é que ele estava? 1, 2, 3. Aonde estava? Vamos lá, me ajuda a pregar. Vamos começar lá do início. Lá do também. 1, 2, 3. Peraí, aonde é que ele estava? Onde é que ele resolveu dormir e acordar? Quem era a primeira companhia do dia de Samuel e a última companhia do dia de Samuel? A Arca da Aliança era o sinônimo da presença de Deus naquela época. Sabe o que era que Samuel estava dizendo? Eu escolho ser a primeira coisa que eu vejo e a última coisa que os meus olhos vão ver antes de eu acordar é a Arca da presença de Deus. Eu vou escolher o lugar onde reclina a minha cabeça. É só onde Deus cabe. Eu não vou me abrigar aonde Deus não cabe. Eu não vou descansar aonde Deus não descansa. Eu não vou conviver aonde Deus não convive. Eu não vou viver aonde Deus não habita. Aonde é que eu vou viver? Me bota lá na presença. Me bota lá dentro da presença. Porque aí é onde eu vou desenvolver. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Javan, você leu, fez a gente ler a contagem de todas as tribos, e você não completou a história. Vou completar agora. Todas as outras tribos tinham milhares, só que dos filhos de Issacar só tinha 200. Diga comigo, 200. Diga melhor, diga com aquela voz de profeta. 200. O que era que estava entendendo? Naquelas outras precisava de muita gente para fazer grandes coisas. Só que os filhos de Issacar, só a quantidade de 200 valiam pelos milhares das outras tribos.
Dos outros, precisava de milhares. Da tribo de Issacar, 200 já faziam estrago. Ei, sabe o que era que Deus estava dizendo para a tribo de Issacar? Tribo de Issacar, vocês têm um valor que vocês nem imaginam. Vocês têm um valor que você nem imagina. Hoje, Deus, o céu te convida a você poder viver como uma geração filho de Issacar, como uma geração daqueles que discernem o tempo, como uma geração daqueles que sabem o que fazer, como uma geração daqueles que escolhem não pela razão ou pela emoção, mas escolhem de acordo com a vontade de Deus. Geração filho de Issacar, hoje Deus está te dizendo assim: você já sabe o que você experimentou, então não volta atrás. Eu te tirei de um lugar, e para lá você não deve voltar. Geração de Issacar, eu te chamei para você renunciar ao que for preciso, nem que tenha que matar os bois, nem que tenha que queimar os equipamentos, mas não volte para onde você estava. Geração de Issacar, eu estou te chamando para você escolher viver no interior da presença de Deus. Eu quero convidar você que nessa noite chegou aqui e ainda não tomou a sua decisão por Jesus, ou talvez você veio aqui e está meio distante da presença de Deus. Você que já teve um encontro com Jesus, mas você sabe que você precisa voltar a um relacionamento real com Ele. E terceiro, você que nessa noite está aqui, serve a Deus, mas diz: irmão Javan, eu quero ser a próxima geração de Issacar. Se nessa noite você entende que Deus está falando ao teu coração, vem ao altar e se posiciona, porque geração de Issacar sabe se posicionar diante da palavra de Deus. Enquanto o ministério vai louvando, eu quero te encorajar a você decidir. Mas Javan, o que é que vão dizer de mim? Vão dizer que você quer Deus, vão dizer que você quer o céu, vão dizer que você quer o eterno mais do que qualquer coisa. Eu estou te esperando aqui, enquanto eles vão louvar. Vem se quebrantando, vem se quebrantando. Eu te convido hoje a você se levantar como geração de Issacar, dizendo: Senhor, é o meu lugar, a tua presença. Vem.